Olá pessoal, eu sou a Lau Simões, tecnóloga em marketing digital, trabalho nessa área atualmente e você já parou para pensar como a inteligência artificial está mudando o nosso dia a dia, o nosso ambiente de trabalho, como trabalhamos, o que fazemos, as coisas? Não dá para ficar para trás, a gente tem que acompanhar o que as IAs estão fazendo hoje em dia, porque é um tema que está super em alta em todos os meios de tecnologia e vai acabar impactando todos os setores hoje que existe no mercado. Por isso eu fiz esse vídeo para falar que se realmente a IA vai conseguir substituir um humano no trabalho, quais os riscos e os benefícios que a gente tem hoje com a IA ou IA, né, no nosso meio de trabalho, o que a gente deve fazer com o IA, o que a gente não deve usar o IA, quais os riscos, né, o que não devo fazer com toda essa tecnologia, usando, né, toda essa tecnologia, vocês vão ver aqui neste vídeo de hoje, onde a gente vai entrar a fundo nessa discussão. Beleza, gente? Quer ver o resto do conteúdo? Vem comigo! Compreendendo as IAs. Gente, vamos definir aqui bem certinho o que é IA, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial está presente na nossa vida desde os chatbots, né? Desde o software de um celular que a gente usa todo dia, até carros que se dirigem sozinhos. Então o IA está muito presente no nosso dia a dia. E a gente tem que compreender que o IA é como se fosse um cérebro super inteligente, com super informações de um humano. Porque o IA foi criado por um humano com base de dados criados originalmente por humanos, né? Então ela é uma máquina programada por pessoas, né, que ela consegue registrar mais coisas, dados, processar em uma velocidade muito mais rápida do que um humano faria. As primeiras empresas, né, que começaram a usar IAs, usar inteligência artificial, computadores para substituir algumas tarefas humanas, como cálculos, por exemplo, é a NASA, tá? Eu posso dar um dos exemplos aí, que eles começaram usando, né, computadores para fazerem cálculos de voos, de material, de foguetes, para substituir um humano. Mas por que substituir um humano? Para aumentar a eficiência, a rapidez, a velocidade dos processos. Então, isso é basicamente, bem resumido, o que é o IA. Mas a gente pode interpretar como um super cérebro inteligente, uma ferramenta que veio, teoricamente, para ajudar o ser humano. Evolução e alguns benefícios do IA pra gente atualmente. Gente, o IA, ele está ajudando fortemente em várias atividades, como eu disse, como ele processa dados, ele consegue fazer atividades de cálculo, por exemplo, muito mais rápido que um humano, porque ele é alimentado por superdados, os algoritmos conseguem processar esse tanto de informação muito mais rápido que a gente. O IA está ajudando em vários setores, né? Hoje em dia a medicina consegue tirar diagnósticos muito mais rápidos graças aos computadores. Hoje em dia a gente também consegue fazer atividades que eram muito repetitivas ou muito chatas, né? Como, por exemplo, criar códigos HTML. Você consegue fazer muito mais fácil com a ajuda de um IA. Então, tem benefícios, tem coisas boas. O IA está evoluindo cada dia mais. Ele está conseguindo, né, se aprimorar a fazer atividades que eram todas originalmente feitas por humanos. Ele está conseguindo aprender. Então, o IA, ele aprende com atividades feitas por seres humanos, só que ele faz muito mais rápido e às vezes muito melhor, né? Mas ele ainda não é uma ferramenta perfeita e é o que a gente vai falar mais pra frente. Uma das ferramentas de IA mais famosas do mundo e que bateu recorde de usuários em menos tempo foi o ChatGPT. Essa ferramenta eu já fiz um vídeo aqui no canal, vocês têm que conferir lá. E ela tem diversos benefícios, diversas coisas que podem ajudar vocês. Então, se vocês não viram esse vídeo, vai lá dar uma conferida. Perigos do uso inadequado da AI, do IA. Gente, como eu disse, nem tudo é flores, né? Tem os benefícios e também tem os malefícios do uso de IA. Hoje em dia a gente tá com graves problemas, porque como o IA é alimentado por dados humanos, ele recebe dados inseridos por humanos, pode acontecer de vazamento de informações, porque tem gente que tá usando aí, por exemplo, o ChatGPT, metendo um monte de informação confidencial da empresa lá, sem entender que aquilo ali é uma plataforma pública, vamos dizer assim, ou seja, todo dado que você coloca lá, o IA vai capturar e também vai fornecer a outros usuários. Então, não tem ali uma privacidade, né? Porque você está inserindo seus dados e o IA vai usar eles futuramente. Além de vazamento de dados, também há até questões de preconceito, né? Relatados por alguns usuários que estavam dizendo que o IA estava identificando, por exemplo, pessoas como animais, né?
Então, por que o IA está agindo dessa forma? Porque ele foi configurado por algum humano para ele agir desta forma, para agir com esse parâmetro, com essa identificação. Então, esses são alguns problemas que hoje a gente está enfrentando com o IA e alguns que eu vou falar mais pra frente com mais detalhe, tá? Então, não é tudo flores, tem os seus malefícios, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando com IA por causa dessas duas questões. Fake news e desinformação. O IA também está muito envolvido atualmente com as questões das fake news, tá, gente? A questão da manipulação midiática é algo que está entrando em pauta cada vez mais em todos os veículos de comunicação. E como o IA participa disso, seja com fotos manipuladas, seja com informações manipuladas, seja com a geração de clickbaits, pautas quentes, né? Porque se você configura um IA para ele criar várias pautas quentes aleatórias, sem qualquer base, estrutura ou veracidade, ele vai criar, porque ele é uma máquina, ele consegue criar várias manchetes chamativas, na maioria das vezes coisas que não são verdades, ou criar textos que não têm verdade. O IA ele consegue processar muitos dados e pegar informações de qualquer lugar. E como a internet é muito vasta, está cheia de blogs por aí, algumas das informações que ele pegar não vão ser verídicas. Então a gente não pode confiar 100% no que o IA produz ou que ele gera, porque ele está gerando coisas na internet. E só porque está na internet não quer dizer que é verdade, né? Como eu sempre digo, procurem as fontes antes de publicar ou anunciar alguma coisa, principalmente no seu negócio, porque além de prejudicar a sua imagem como produtor, pode prejudicar a empresa também, caso vocês produzam uma desinformação. Então, o IA hoje está entrando nessa questão da fake news, nessa manipulação, e a gente tem que tomar muito cuidado se a gente for usar, produzir algum conteúdo com o IA, a gente não pode, né, simplesmente usar ele sem nenhuma revisão. Como as IAs estão manipulando humanos hoje em dia? Gente, como eu disse, a IA ela é muito boa em aprender sobre o que os humanos estão publicando, né? Pegar esses dados que os humanos estão publicando, aprender com isso e recriar coisas parecidas com aquelas. O IA pode também imitar voz das pessoas, se ele tiver um banco de dados forte para conseguir recriar a voz, ele pode recriar textos do jeito que você escreve, ele pode adaptar várias coisas, né, semelhantes a um humano. Então ele lê o que aquele humano já produziu, aquele conteúdo, pode até pegar uma foto dele, recriar em outro lugar. Então olha o poder que o IA consegue fazer hoje de estender umas informações que não são verídicas, né? Novamente, voltando a fake news. Então, a questão da manipulação hoje gera em torno disso, né? De novas criações, às vezes não autorizadas pelos próprios usuários, de novos conteúdos semelhantes ao original. Ah, mas agora só pode ter conteúdo original, não pode ter nada do IA? Claro que pode ter conteúdo de IA, mas desde que ele seja feito com revisão, com cuidado, com direito e permissão dos usuários sobre aquilo, tá? Então a gente não pode simplesmente pegar, por exemplo, uma foto de um famoso por aí, recriar ele em outro lugar, em uma situação X, o que estão fazendo, né, com manchetes de polêmicas, e simplesmente publicar esse conteúdo. Porque essa manipulação midiática pode dar muito problema ao usuário que criou isso, que usou IA para isso. Gente, já que eu tô falando aqui sobre fake news, né, e todas essas questões de problemas, manipulação midiática, meu último vídeo aqui no canal foi sobre influencers, jogos de apostas e páginas de fofoca. É um conteúdo super interessante para vocês se informar, né, vocês ficarem livres dessas coisas de notícias falsas, vocês serem manipulados por coisas que não são verídicas. Assistam esse vídeo, é muito importante que vocês saibam disso, tá bom? Então, só deixa aí a minha recomendação. Substituição de mão de obra. Gente, agora que a gente aprendeu mais sobre os benefícios e os malefícios do IA, vamos pensar bem o quanto o IA vai conseguir substituir um ser humano numa atividade. Muitas atividades que eram básicas, por exemplo, como digitador, pessoas, né, que escreviam textos, estão sendo substituídas pelo IA, né? Isso que está acontecendo muito fortemente nessa profissão, profissões não só tanto de marketing ou digitais, mas outros tipos de profissão também, profissões que eram muito operacionais, que exigiam tarefas repetitivas, elas vão acabar sendo substituídas por IAs, sim, porque ele consegue fazer atividades operacionais, atividades repetitivas muito mais rápido, muito mais eficiente do que um ser humano. A margem de erro, dependendo do nível de tecnologia, é baixo, tá? Para algumas empresas. Mas, qual o risco, né, dessa introdução tão grande do IA no meio corporativo, no meio empresarial, nas fábricas e tal?
A questão de supervisão de conteúdo, né? Principalmente dessa questão de conteúdo online, né? Como está sendo produzido esses conteúdos. Sem uma supervisão, sem um humano para ditar o que o IA vai fazer, revisar o que o IA está fazendo, controlar o que o IA está projetando, as coisas perdem o controle, tá? Porque a gente simplesmente fazer por fazer, a gente deixa tudo na mão do IA, o IA vai fazer conforme o que ele foi configurado para fazer, né, com dados da internet, com informações da internet, e ele não vai se importar se aquilo está certo ou não, porque ele só está realizando uma tarefa que você mandou ele realizar. Então ele faz a parte dele e ele não se importa. Então se não tiver esse controle, né, do quanto a gente está usando o IA hoje no nosso dia, a gente vai perder a mão. E outra coisa, a gente consegue conciliar muito bem o trabalho humano com o IA, que na verdade o desempenho vai ser muito melhor do que só deixar, por exemplo, um humano trabalhando sozinho numa atividade operacional que não precisaria, do que ou deixar só o IA trabalhando sozinho, sem essa revisão. Então é uma coisa que complementa sim uma a outra, e a gente precisa achar sim um equilíbrio entre o trabalho humano e o trabalho da inteligência artificial. A gente não pode colocar o IA para substituir completamente todas as profissões. Simplesmente não dá, ele é uma máquina, ele vai ter margem de erro, né? É baixíssimo, mas, por exemplo, se eu tirasse todos os médicos, pessoas e colocassem só robôs para fazer cirurgias, a chance de êxito pode ser muito alta, mas sem uma supervisão humana, as chances de erro que iam acontecer dessas cirurgias também é muito alta. Então a gente não pode só pensar em usar o IA, porque todo mundo está usando, sem nenhuma responsabilidade, porque isso com certeza vai ter um preço lá na frente. E não só questão de falar sobre o mercado de trabalho, quanto isso vai impactar o mercado de trabalho, quanto vai trazer desemprego para as pessoas. É que a gente tem que se adaptar hoje em dia ao que está acontecendo na internet. Então, se você hoje trabalha no meio online, se você vende online, pense em como se adaptar aos AIs de uma forma responsável. Pense em como trazer isso para o seu negócio de uma forma eficiente. Então, comece a treinar, comece a estudar, comece a contratar pessoas que estão se adaptando a essa tecnologia e vão saber como usar elas do jeito correto na sua empresa. 5 recursos que o IA já consegue fazer completamente sozinho, né? Mas com uma revisão. E são coisas que podem auxiliar as pessoas, né? Mas não definitivamente roubar o emprego de alguém. Então vamos ao nosso top 5. Primeiro, assistente virtual, o famoso chatbot. Gente, o IA pode ajudar hoje criando respostas e rápidas, né, a clientes, por exemplo, no chat, no suporte. Ele pode te auxiliar quando você não puder atender essas pessoas com um humano. Mas porque eu falo que isso aqui precisa sim de um humano. Não dá pra você depender 100% do chatbot. Porque o chatbot ele vai ser limitado a perguntas X que respondem de forma Y, né? Eles batem as respostas às perguntas. Mas quando um cliente tem uma pergunta que não está lá no seu checklist, o atendimento começa a ficar banalizado, começa a ficar ruim, a pessoa não consegue solucionar o problema dela. Então aí nesse caso a pessoa não consiga resolver o problema dela, tem que ter a opção de falar com um humano, falar com um atendente. Sim, tá? Priorizem o saque de vocês, saibam fazer um bom pós-vendas, tá? Segundo, geração de conteúdo automatizado. Gente, se vocês escrevem para blogs, escrevem artigos, escrevem descrição de produtos, se vocês escrevem copies para as redes sociais, tudo isso o IA pode fazer para você de uma forma bem específica. Se vocês vão fazer texto com IA, deixem de forma bem específica o que vocês querem. Não façam um texto genérico no IA, porque esse texto genérico pode ser usado por outros milhões de usuários. E também tem a questão da identificação hoje dos algoritmos de conteúdo de IA. Então, se você vai usar IA, por exemplo, para escrever num blog, você pode usar, mas você tem que revisar aquelas informações. E também pode modificar algumas coisas, tá? No seu texto, para ele ficar um pouco mais humanizado. Por quê? Se você ficar só alimentando um blog com conteúdo de IA, vai se tornar um conteúdo extremamente genérico e com o passar do tempo vai começar a ser identificado como um conteúdo de IA e o seu blog pode ser desvalorizado por causa disso. Então, para você não correr o risco, use sim a plataforma como um auxílio, tá? De você conseguir produzir esses conteúdos, mas não deixe eles 100% IA, né, gente? Terceiro, educação e tutorial online. O IA também pode ajudar a responder perguntas, dúvidas de formas bem rápidas, né? A gente antigamente dava um Google, mas o Google você tem que pesquisar, você tem que navegar, você tem que achar um artigo, tem que achar um blog. E ali o IA, por exemplo, o ChatGPT te dá uma resposta na lata. Quer dizer que todas as respostas são certas? Não necessariamente. É sempre bom dar um Google logo depois que você tiver uma resposta do IA, tá? Mas para outras coisas, como por exemplo, como cálculo, ele pode te ajudar muito mais rápido
como você montar alguma coisa, que nem eu falei, criar códigos ali dentro é muito mais fácil. Então o IA pode te ajudar nessas coisas, né, responder essas dúvidas, criando coisas para você muito mais rápido do que se você fosse criar manualmente. Quarto, geração de chatbots em português. Ele também pode se adaptar a outros chatbots e traduzir ele, né, para o seu próprio sistema. Então o IA consegue te auxiliar bastante nessa questão. Quinta, simulação de conversas para também chatbots, né, para atendimento. O IA também consegue simular como seria uma pergunta e resposta, né, para ele criar esse formulário de perguntas e respostas para o seu chatbot. Isso auxilia para você aumentar a sua gama, né, de respostas, para a pessoa não precisar necessariamente falar com um atendente. Isso é bom, isso é ótimo, mas que nem eu falei, você tem que sempre deixar a opção de atendimento com um atendente, um humano, disponível para o seu cliente. Não vão deixar isso 100% IA, repito. Regulamentação das IAs. Gente, começou um movimento lá na Europa, na União Europeia, que está regulamentarizando as IAs, sim. Por quê? Por questão de segurança e também de direitos, né, dos cidadãos, dos indivíduos hoje na internet. As IAs estão passando lá por uma revisão, né, do quanto a IA vai poder influenciar, o quanto ela vai poder participar, quantos conteúdos ela vai poder produzir. Então tudo isso vai começar a entrar em pauta já, né? Então a União Europeia própria estava criando leis, ditando leis sobre isso, principalmente para as empresas de tecnologias, de mídias que estão criando, desenvolvendo essas IAs, como elas deverão trabalhar hoje com esse tipo de tecnologia. Porque até então, como disse, é uma coisa muito recente, que deu um boom muito recente pra gente, e não tinha leis, não tinha regras básicas de como isso seria controlado. Então a União Europeia está começando a fazer isso, né? Estão começando a revisar, estão fazendo reuniões para tratar desse assunto de forma mais eficiente, para que seja pelo bem de todos os indivíduos, né? E os cidadãos não se prejudicarem com o uso inadequado do IA. Conclusão. Gente, já que chegamos a essa conscientização, né, de tudo que está acontecendo no mundo em relação aos IAs, você ainda se pergunta, será que o IA vai substituir completamente um ser humano? Eu acredito ainda que a ferramenta pode trabalhar muito bem junto com o ser humano, que é capacitado a entender como o processo funciona, né, com o IA. Então a gente vai ter que estudar sobre IA, a gente não pode simplesmente dizer, vou me recusar a trabalhar com IA, porque isso não vai funcionar. E também a gente não pode entregar completamente os dados da nossa empresa, as informações da nossa empresa apenas a um IA e deixar que ele trabalhe sozinho, porque as coisas não vão fluir bem desse jeito também. Então é sempre uma questão de equilíbrio. Infelizmente algumas profissões vão ficar obsoletas, vão ser substituídas, né? Inclusive tem vários outros desenvolvimentos hoje, né? Não só do IA, mas de tecnologia que estão substituindo várias outras profissões. Isso aconteceu no decorrer dos anos, já há muito tempo isso acontece, profissões que foram extintas, profissões que não existem mais, mas é válido a gente dizer que não é todas, né, que vão conseguir ser extinguidas completamente. Uma profissão que entrou bastante em debate sobre isso do uso do IA foi, por exemplo, o de psicólogo, né, que pessoas estavam falando que futuramente o IA conseguiria ser um próprio psicólogo, porque a pessoa colocaria as informações ali e teria uma resposta do ChatGPT, por exemplo, sobre os problemas dela. Mas, gente, ser um psicólogo é um trabalho extremamente humanizado, né? Como você vai humanizar uma máquina? Isso não funciona, tá? Além do tratamento ser muito frio, muito robótico, a profissão de psicólogo eu acredito que é uma profissão que não dá pra você substituir com uma máquina, né? Precisa sim ser um ser humano ali auxiliando aquela pessoa, independente do motivo que ela tenha ido para uma consulta com um psicólogo. Tem que ser humano para esse caso. Não só esse caso, como outros tratamentos também que precisam ser humanizados, né? Então, vamos levar isso em consideração. Essa é uma questão de consciência, né? E não do uso inadequado do IA, de forma que possa prejudicar algum indivíduo. Gente, esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa aquele like. Se tem alguma sugestão, um comentário, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. E se não é inscrito no meu canal, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo novo que vem por aqui. Eu sou a Lau Simões e fico por aqui. Beijo!